Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, reuniões doutrinárias são reuniões públicas abertas que qualquer pessoa que estiver passando por perto da casa pode chegar para assistir, com temas que são separados para nos ajudar a fazermos reflexões sobre a nossa vida enquanto espírito imortal que somos. Então, segunda-feira, 19h30 às 20h30, quem estiver passando por perto, vem conhecer a casa. E na quarta-feira, aqui nesse formato no canal e também de forma presencial, nós temos o nosso grupo de estudos das obras básicas, as obras básicas da doutrina espírita, e que no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, na quarta também, quem estiver por perto da casa, vem conhecer o grupo e estudar com a gente. E quem está mais distante, a gente tem esse encontro marcado aqui também. Quem está chegando agora pode ir no canal para ver os outros vídeos com as perguntas anteriores. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, nós estamos no capítulo 8º, Emancipação da Alma, e no primeiro item desse capítulo, que é o sono e os sonhos. E na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 409. Então, vamos lá? Ver o que aqui Kardec está perguntando aos espíritos? Pergunta número 410. Temos, às vezes, durante o sono ou cochilo, ideias que parecem excelentes e que, apesar dos esforços que fazemos para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Então, às vezes, quando a gente está ali dormindo, ou tirando aquele cochilinho, né? Às vezes no intervalo do trabalho, no momento que a gente tem de folga, e de repente a gente para assim e cochila, vem ideias que a gente, que legal, mas que quando a gente desperta, por mais esforço que a gente faça para se lembrar, a gente sabe que captou alguma coisa legal, que teve uma ideia legal, mas elas se apagam. Kardec está perguntando, e aí, de onde vêm essas ideias? Resposta dos espíritos. São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e desfruta de mais amplas faculdades durante esse momento. São muitas vezes também os conselhos dados por outros espíritos. Lembrando que essa leitura aqui é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. Então, essas ideias é o resultado da nossa capacidade mais ampliada, que essa liberdade, essa emancipação, quando nós estamos nesse momento do sono, nos permite, porque o corpo físico ele é um limitador da
potencialidade de tudo que o espírito é em potência, de todas as habilidades que já são conquistadas. Então, o corpo físico inibe um pouco para que atenda essa limitação ao que esse aprendizado do personagem atual necessita. Mas toda a potência, todo o conhecimento, tudo que o espírito já conquistou, quando nós estamos despertos, ou seja, o eu espírito está aprisionado no corpo, essa potência que eu sou, ela fica meio que limitada. Então, vem daí essas ideias, desse momento de liberdade que a gente tem quando no sono a gente sai, estamos ligados ao corpo, mas saímos. Então, as nossas faculdades, a nossa capacidade de entendimento, ela se torna melhor durante esse momento. E os espíritos dizem também aqueles outros espíritos com quem nós estamos compartilhando esse momento, quando estamos na dimensão espiritual, nessa liberdade provisória que o sono ou o cochilo proporciona, e que falam conosco, nos dão conselhos, nos alertam de coisas. Então, são também de outros espíritos. Só que quando a gente chega, acorda, nem sempre a gente consegue reter. A gente sabe, a gente tem aquela impressão, aquela certeza de que a gente teve em contato com um momento que foi bom, com algo que, uma ideia que seria muito legal para agora, só que a gente não consegue reter. Então é por isso. Porque nessa liberdade provisória, as nossas faculdades, elas se ampliam. E quando a gente volta e desperta no corpo físico, ela de novo fica ela fica mais limitada. Então essa foi a pergunta 410. Mas aí Kardec segue complementando essa pergunta com a 410A. Para que servem essas ideias ou esses conselhos, visto que a sua lembrança se perde e não se pode aproveitá-los? É como se Kardec está dizendo, o que é que adianta dar o conselho, o que é que adianta trazer a ideia, se quando eu acordar eu vou esquecer? Para que isso? Serve para quê? Se quando eu acordo eu não lembro, se quando eu acordo apaga de novo. Para que então? Qual a utilidade disso? Kardec vai perguntar aos espíritos para facilitar o nosso entendimento. Porque com isso, os espíritos esclarecem mais ainda sobre o assunto e facilita o nosso entendimento do processo que acontece conosco toda noite. Aí os espíritos respondem: essas ideias pertencem, às vezes, mais ao mundo dos espíritos que no corporal. Mas, na maioria das vezes, se o corpo esquece, o espírito se lembra e a ideia volta no momento necessário como uma inspiração. Então, primeiro, às vezes aquela informação é para o espírito lidar com ela, trabalhar com ela na dimensão espiritual, não quando está desperto na dimensão espiritual. Por isso que pertence mais ao mundo dos espíritos, ou seja, na dimensão espiritual, quando ele está lá, que ele tem que ser alertado de algumas coisas, que ele tem que, às vezes, fazer reajuste no planejamento que ele fez, do que quando está desperto. E outro, ele diz, se esquece o corpo, ou seja, quando a gente está retornando ao corpo físico pela limitação, que a memória não conseguiu reter, o espírito sabe, o espírito se lembra. E no momento oportuno para que essa informação faça a diferença no processo de aprendizado desse espírito, isso vem. E vem até como uma inspiração. É como a gente está assim, de repente a gente, como se ouvisse uma voz na nossa cabeça, dando uma ideia de alguma coisa. Você diz, opa, e a gente ainda faz assim, boa ideia, obrigado. Então, no momento certo, em que a gente puder utilizar esta informação, esta ideia da melhor forma possível a favor do nosso propósito,
do nosso desenvolvimento espiritual, isso volta. Ou volta como uma lembrança do próprio espírito, ou como uma inspiração. Um amigo a soprar. Lembra quando você estava aqui e nós conversamos sobre isso? E isso vem como uma inspiração, ou seja, não é intuição, não é algo que pertence ao espírito e que ele está trazendo, mas é algo que vem de outro espírito que lhe dá um toque, que lhe dá uma sugestão, que lhe inspira a voltar a um determinado momento, a relembrar coisas que você acordou com você mesmo. Então, vem como uma inspiração. Então, essa é a resposta que os espíritos deram, porque Kardec diz, né? Ok, se é uma ideia, para que se eu não vou lembrar? Aí os espíritos complementam e dizem, no momento certo, porque você, espírito, sabe, e tenha certeza, no momento que for oportuno e que isso for importante para o seu aprendizado, isso volta. Ou por você mesmo, ou por uma inspiração daqueles que são seus amigos e que zelam por esse seu aprendizado atual. Continuando, a gente vai para a pergunta 411, em que Kardec diz, o espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Então, eu deito no momento do sono ou no momento do cochilo, que eu estou lá, né, com a liberdade, mas ainda ligado àquele corpo físico, que eu adentro a dimensão espiritual e me assenhoro de que eu estou naquele momento na dimensão espiritual. Eu vou saber quando é que eu vou voltar, quando é que eu vou desencarnar. É isso que Kardec sabe. Muita gente vai dizer, eu não quero nem saber. Não, eu não quero saber não. Mas Kardec pergunta, o espírito, ele tem essa informação de quando é que ele vai retornar à dimensão espiritual, quando é que vai se dar a morte do corpo físico e ele retorna para o seu aprendizado na dimensão espiritual? Resposta dos espíritos. Muitas vezes a pressente. Por vezes tem dela a consciência muito clara e é isso que no estado de vigília lhe dá a intuição. É por isso que algumas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. Então, muitas vezes, significa que não é sempre. E muitas vezes pressente. Então, quando o espírito chega na dimensão espiritual, ele meio que sabe que ele vai voltar aqui mais vezes, que ele já está num período para voltar. É como se ele tivesse já, né, se apropriando mais de estar ali, com mais firmeza. Então, existe um pressentimento, como se ele soubesse que ele já vai voltar. Um pressentimento. Em outros casos, que ele diz por vezes, ou seja, em outros espíritos, em outras ocasiões, isso dá uma consciência muito clara. E aí, o que é que acontece? No estado de vigília, quando ele acorda, ele tem a intuição, ó. Vamos reparar que na pergunta anterior foi inspiração. Inspiração é o que vem de outro espírito. Intuição é do que é de mim mesmo. Então, eu volto e eu tenho aquela certeza de que meu tempo aqui já está findando. Que eu sei que eu já não vou ficar mais muito tempo por aqui. Vem aquela intuição. E daquelas pessoas que dizem assim, eu sei que eu não vou ficar por aqui muito tempo, e realmente, pouco tempo depois, acontece. É uma intuição que dá, às vezes, uma noção muito clara, né? Mas isso não acontece com todos os espíritos. E aí os espíritos dizem, nesses casos, quando acontece dessa forma, são aquelas pessoas que dizem, eu sei que eu não chego até o final do ano, realmente não chega. Eu sei que eu não passo desse mês, e realmente não passa. Essa exatidão vem dessas experiências quando ele está em desdobramento, ou está na dimensão espiritual através do sono ou do cochilo,
e que lhe dá essa certeza, essa clareza. E quando ele acorda, ele vem com essa intuição, aquela certeza dele mesmo, não é porque um espírito está dizendo que ele vai desencarnar breve, não. É dentro dele, ele sabe que essa experiência para ele está se findando. E para finalizar esse item, o sono e os sonhos, com a pergunta número 412, Kardec vai dizer: a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode provocar fadiga neste último? O inverso, se o corpo descansa e o espírito sai, porque o corpo físico orgânico precisa se recompor, precisa se refazer, essas células precisam fazer lá o processo. Então, o corpo descansa, o espírito se afasta para que esse processo aconteça. Kardec está perguntando, e o contrário? O que eu faço lá, toda atividade afeta durante o tempo que eu estou dormindo e causa cansaço no corpo físico? O contrário também acontece? Esse é o Kardec é danado, né, gente? Pergunta tudo para a gente ter o maior nível de informação possível, para que essas informações, a partir das nossas reflexões, elas possam nos ajudar nesse nosso aprendizado, né? Para a gente manejar esse personagem, essa experiência encarnada da melhor forma possível. Agora vamos à resposta dos espíritos. Sim. Então já vimos aí, né? Que o que eu faço lá, a depender de como eu faço, como eu tô, vai causar cansaço, fadiga no corpo físico, sim. Continuando. Sim, porque o espírito prende seu corpo como um balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que a sacudidela do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode provocar-lhe fadiga. Então, é como se a gente prendesse um balão numa vareta, né? Quando o balão, o vento vem, a vareta no movimento, então a atividade do balão altera, né? Porque se ele está preso a esse corpo, tanto o que acontece no poste altera o balão, quanto o que acontece com o balão altera o poste. Então, a dependendo do lugar onde nós estamos, do que é que nós estamos fazendo e como nós estamos aproveitando esse movimento, isso pode trazer bem-estar para o corpo físico ou fadiga. A gente acordar, gente, parece que eu levei uma surra. Acordei exausto. Aí eu devo me perguntar, aonde eu estava? Com quem eu estava? O que é que eu estava fazendo? Que tipo de sentimento me moveu quando eu estava lá? Para eu dormir para descansar e acordar mais cansado ainda. Opa, o que foi que aconteceu aí? E eu vou tentar me aproximar desse momento. O que é que eu senti? Se eu trago alguma impressão, alguma lembrança, para que na próxima noite, antes de iniciar esse processo, eu possa fazer as minhas preces, eu possa fazer uma meditação, eu possa solicitar que eu esteja em locais de descanso, de aprendizado, de comunhão com pessoas que são afins, que pensam e sentem do mesmo jeito, para que quando a gente voltar, o nosso corpo esteja tranquilo, refeito e não fatigado. Ok, meus amores? Essa foi a pergunta 412, que encerra o item O Sono e os Sonhos, do capítulo 8º, Emancipação da Alma. E na semana que vem, às 19 horas, porque é claro que nós temos um encontro marcado aqui toda quarta-feira, não só aqui, mas na nossa casa de forma presencial, nós vamos descobrir o que é que Kardec perguntou aos espíritos sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Opa! Eu encarnado visitando outra pessoa encarnada também. O que é que será que vem por aí? A gente vai saber na próxima quarta, às 19 horas. Espero vocês. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.